Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente. Eu gravei 2 minutos de introdução desse vídeo, a câmera desligou. Ela tá com mau contato aqui na tomada. A câmera fica ligada diretamente na tomada. Eu acho que eu vou precisar comprar uma fonte nova. Não é Minalba essa, mas lá vai gastar dinheiro com isso. Bom, vamos lá. Bom revê-los. Faz tempo? Não, eu vi vocês ontem. Mas vamos lá. É o seguinte, achei um vídeo aqui interessante, claramente, me mandaram este vídeo, mas o nome me chamou a atenção. Eu, novamente, todo mundo que sabe que o Rodrigo não tenho como assistir os vídeos antes, até porque não tenho como assistir meia hora de vídeo, para depois voltar ao vídeo, ligar a câmera, eu não fico, assim, me martirizando mais na frente da câmera. Gravo 1 ou 2 vídeos por dia e estou feliz, tá? Eu tenho 2 guitarras animais ali esperando para sentar no meu colo. Mas vamos lá. É o seguinte, eu achei um vídeo aqui interessante que chama-se 3 Macacos. Eu não sei o que é isso, mas o nome me chamou a atenção, uma vez que os 3 macacos faz parte daqueles 3 macaquinhos que a gente já conhece, né? Do não vejo, não falo, não escuto. Curioso, eu falei, ué, o que será que tem a ver? E a continuação é Horrifying Paranormal Activity, uma atividade paranormal aterrorizante. Então é com nós. Todo mundo que sabe, inscrito do canal já há muito tempo, a minha opinião sobre as atividades paranormais. Existem muitos pontos falhos sobre esses conceitos. E claramente um desses conceitos falhos é baseado na crendice popular. Todo mundo aqui quer vivenciar uma atividade paranormal, acredita que realmente quando a gente coloca um copo sobre a superfície com água da pia, o copo vai e desliza, é um obsessor que está com sede. Não, é o atrito. Mas a gente quer realmente acreditar que nós estamos vivenciando uma atividade paranormal. E isso não é verdade. Muito da crendice popular é baseado no achismo. Eu acho que eu passei, eu acho que eu vi, acho que era. E não trazem nenhuma gravação real de um espírito ou um fundamento utilizando-se disso. E eu já mostrei para vocês até como é que são feitos os fantasmas dentro do YouTube por meio da tela de chroma key ou da roupa de chroma key, onde o cara coloca a roupa inteira verde e ele sai pela casa, e aí ele fica abrindo e fechando as gavetas, abrindo e movendo os armários, movendo as cadeiras, e aí ele vai no Adobe Premiere e ele usa uma ferramenta chamada Ultra Key, que é para tirar o chroma key, e aí ele fica invisível. Hollywood, ele faz esse tipo de coisa nos filmes dos super-heróis. Eu lembro que tinha um filme, né, do Homem Invisível, que saiu recentemente, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, e que eu vi o making-off, o cara todo com a roupa de chroma key puxando a mulher pela sala, e aí eles jogam essa ferramenta do Ultra Key e tiram a imagem do cara. E aí vocês acham que realmente é um espírito que está movendo, ou é o cara que está invisível fazendo isso. E as pessoas partem profundamente dizendo, não, é verdade. E não é, vocês foram enganados por um truque, uma ilusão, por um cara vestido com uma roupa verde. E o maior vilão de todos, sem dúvida nenhuma, é Hollywood. Hollywood é um grande problema e isso é complicado. Hollywood ele cria medos já há muitas décadas no cinema, utilizando-se de figuras conhecidas, seja uma boneca, uma televisão, uma criança possuída, sei lá, o monstro do pântano que vai vir puxar o seu pé. O terror ele bate na porta, né? E cada vez mais Hollywood está se aperfeiçoando. O medo é tamanho que as pessoas passam a acreditar que aquilo é uma verdade, principalmente quando vê aquela nota safada, mentirosa do diretor, dizendo baseado em fatos reais. E nada é baseado em fatos reais. Tipo, a única coisa que é baseada em fatos reais é a casa onde foi gravado realmente existe. Tá? Tem um filme Atividade Paranormal que está lá, baseado em fatos reais. Qual é o fato real? É que aquela casa que foi gravada, o cenário existia. É um fato real. O resto, não. Porque todo mundo achou que aquele casal morreu. E depois eles estavam lá, vivos, fazendo a parte 2, a parte 3, a parte 4, sei lá. Então a gente vai assistir esse vídeo e nós vamos tecer comentários sobre o que é factível, o que não é factível, o que pode acontecer com você,
O que realmente acontece em nossas casas? E eu sempre vou partir do princípio de que uma casa abandonada não é uma casa assombrada. Uma casa abandonada é uma casa abandonada. Uma casa assombrada é a casa onde nós habitamos. Porque existe a sua energia, a energia de papai, mamãe, dos seus irmãos, de todo mundo ali convivendo junto. A lei da atração, da causa e efeito, vai fazer com que outras energias sejam atraídas pelas formas de pensamento criadas, pela vibração de cada um que habita a sua casa. E aí é que são atraídos essas consciências espirituais. Ok? Vamos assistir que deve ser legal isso aqui. Olha que legal. Primeira noite. You heard that? How long have you been here? Esse é o Spirit Box. What the f*** can you tell me how that moved right there? Oh meu Deus, uma cama! How do you explain that? Uma família no norte da Flórida chegou até nós reclamando ali de atividades estranhas que estavam acontecendo em suas casas. E aí, depois de realizarmos uma entrevista, a gente passou passamos a night na casa deles. Nós invadimos, nós fomos poceiro. Eles falaram que tem coisas ali que podem ser I aterrorizantes. kind of understand why this family didn't really want to have their face out there. Como é que é? We moved into this house about Porra, mas é o demônio que tá falando. Olha a voz do cara. 6 months ago, maybe a little longer. Ou o cara é o demônio ou ele tá segurando um arroto. Sabe quando você dá aquela engasgada? Bom, eles se mudaram para essa casa há 6 meses. Talvez um pouquinho Price here was a mais. little too low to pass up on. What we found out a little bit later on after we bought it is that the people wanted to get rid of it because there were some things going on here. Eles compraram a casa por um preço muito mais barato. E depois eles descobriram que a casa estava barata porque algumas coisas aconteceram lá. They were a little sketchy, so they just wanted out. I didn't buy into anything like that. Maybe it would be considered a little bit embarrassing. You know, you're putting your face out there. Maybe people think you're crazy. We used to have a bunch of We had like, Porra, mas é a mulher do demônio. Filha, solta esse arroto, vai lá fora, põe pra fora e vem com uma voz mais plausível aí, porque parece que tá segurando assim. Só falta esse moleque também tá com uma voz do demônio. Bota ele pra cantar, já tá na puberdade. I had almost a tons of dozen, stuff. and we're down to like 4 or Ornaments. 5. We thought it was the air conditioner at first, you know, but I mean, they're pretty heavy, and the air conditioner doesn't blow that hard. Bom, ele tá falando aí que o vento tava muito forte e eles acham que podia ser o ar-condicionado, e aí quando eles foram ver, não era o ar-condicionado, era alguma coisa que tava ali no cangote deles. Wanted us to come and see if what they were experiencing was real. Well, it was like the middle of the night, and I came out, and I needed a glass of water. I wanted to get a bottle of water out of the fridge. So I flipped on the light in there, and I came around the corner. I don't know if you've ever been out in like a lightning storm. You ever had a lightning strike close to you or near you, and you smell that like electrical smell, like cordite or something? I don't know. I could sit with a wave of that smell, and I'm there like, what am I stroking out? Because you hear about people that before they have a stroke, they smell weird. Ele tá falando de um cheiro estranho, então depois dessa ele desceu, foi tomar lá uma birita na cozinha, e aí ele começou a sentir cheiros estranhos. A questão do cheiro estranho, a gente tem que tomar partido em 2 aspectos. O cérebro, ele registra muito as impressões causadas por cheiros. Tanto que se você imaginar uma pipoca de cinema agora, na sua frente, naquele baldinho, né, com aquela manteiga derretida, a primeira coisa que vem é o cheiro. E o seu cérebro, ele já traz a imagem da pipoca e o cheiro que te dá vontade de comê-la. Tá? Então, o seu cérebro registra cheiros. Tem pessoas que relatam, por exemplo, o cheiro de cigarro. E o cérebro, ele registra o cheiro de cigarro. E ele faz com que isso, em alguns momentos, seja, vamos dizer assim, acionado. Espiritualmente falando, desconsiderando os fatores aí, então, que sejam do registro mental de cheiros ou de imagens. Espiritualmente falando, espíritos podem emanar cheiro?
Podem. E aí é que é complicado e uma linha tênue para que vocês entendam. Uma vez eu estava numa sala de aula com uma grande professora de terapias alternativas e ela trabalhava com processos de bioenergia bem elevados. E um dia ela me ligou falando, cara, eu preciso da sua ajuda, você pega o carro, vem para cá, era uma cidade do interior que ela estava, e eu preciso que você me ajude a tratar uma menina que está muito doente. Tá bom. Eu já tinha certificados naquela época, já fazia parte de um grupo especializado dentro de uma técnica que era pouquíssimo conhecida no Brasil. Fui até lá e ela realmente estava fazendo o processo e ela passava mal e eu não sabia o porquê. Depois é que ela me chamou no canto e falou, cara, eu sinto o cheiro da energia do corpo dela. Sabe quando você sente o cheiro da pele de uma pessoa? Sabe? As pessoas têm cheiro. O cheiro da pele dá para perceber. Às vezes uma pessoa que bebe muito, o cheiro da pele dela é diferente. Ou uma pessoa que come muita carne tem um cheiro diferente de sua pele. Dentro das consciências espirituais, que são pessoas que faleceram e que estão trafegando por aí, existem consciências que realmente trazem esse registro do uso de certas substâncias. Sejam substâncias químicas, como a questão de drogas, seja o cigarro, seja o álcool. E elas vibram essa energia. É como se fossem realmente obsessores de vícios. Então, quando você está na sua casa e eventualmente acontece de sentir um cheiro, a primeira coisa que a gente realmente pensa é um registro do meu cérebro ou é um vizinho que está fumando. Se não for nenhum desses dois fatores, aí a gente começa a acreditar que realmente possam ser seres relacionados a vícios. Eles têm uma aparência, mas para aqueles que conseguem ver tais seres, aí sim. Então, pessoas que trabalham na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, centros espíritas, ou pessoas que já desenvolveram muito essa habilidade de poder ver tais consciências, elas vão se plasmar como se fossem seres com uma pele lodosa. Essa pele lodosa é uma característica daqueles que utilizaram-se de substâncias tóxicas ao longo de sua vida, ok? Então é isso que vocês têm que entender. Você é aquilo que você vibra, você é aquilo que você realmente projeta, você é aquilo que você come, você é aquilo que você fala, você é aquilo que você pensa. Quando você falece, toda essa energia se perfaz dentro do seu corpo de energia. Então a sua vibração ela vai ser identificada por aquilo que você foi. E é por isso que muitos médiums têm dificuldade, por exemplo, de interpretar certas energias que estão ao redor. Porque eles não conseguem identificar o que tipo de seres são esses, devido à diferença de vibração. Tá? Então um clarividente, por exemplo, ele tem essa habilidade muito mais expandida e ele consegue diferenciar o que é cada tipo de consciência, ok? Isso é importante vocês entenderem. I don't know. Maybe I'm not. Maybe I'm dreaming. I opened the refrigerator and I grabbed the water and I swear to God I could see my breath for 1 second and then crash right behind me. And my son came running out. Puta produção, hein? Down the hall. He was just fast asleep. There was glass. But it's That's glass. cleaned up messes 6 or 7 times at least, coming home from work. A couple of times I've come down this hall, there's a mirror, and there's a bureau in that room directly across. But I've definitely seen a figure, like almost a white ghost-like figure. And I've turned around really quick and it's not there, and I've seen it 3 or 4 times. Bom, ela está falando que à noite ela se deparava com um espelho ali no hall. E aí ela identificava realmente um espírito branco. Espíritos não têm reflexo, da mesma maneira que espíritos não fazem sombra, ok? Então não adianta vocês acreditarem que vocês vão conseguir ver espíritos por meio de reflexos. Esse tipo de visão é uma visão cansada que os médicos chamam. Então quando você realmente está cansado, está estressado e eventualmente tem os seus problemas para dormir, à noite você tem essa questão de ficar vendo coisas, a visão fica turva, você não consegue
ter um discernimento muito claro. É uma vista cansada. O que ela viu foi realmente problemas de cansaço, não tem nada a ver com espíritos, tá? Não existe essa questão de espíritos pelo reflexo. Podem ficar absolutamente tranquilos. Então, se eu estivesse lá, eu ia falar, isso aí que vocês estão falando é complicado. O rapaz que está falando, eu até entendo essa questão do cheiro, eu até olharia e procuraria esse ser de vícios. Beleza. A mulher aí não, a mulher eu falaria não rola, esse tipo de coisa não acontece. Agora vem cá, eu acho muito engraçado, a habilidade sensorial dele eu até acho factível as pessoas terem um pouquinho dessas percepções, mas ela não. O que faz uma pessoa conseguir ver espíritos? O que faz uma pessoa realmente ter essa capacidade e habilidade para ter o total discernimento? Claramente, uma escolaridade espiritual é fundamental. Então aqui no Brasil nós temos centros espíritas, seja de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, ou mesmo o tradicional kardecista, onde as pessoas passam por um princípio de escolaridade. Tem pessoas que ficam 5, 6, 7, 10 anos aprendendo sobre essas habilidades de poder sentir, ver, interpretar essas consciências para poder trabalhar na parte de passe magnético, ou dentro do passe, né, dos ritos africanos, retirada dessas energias, ritual de desobsessão, atendimento na gira, ou mesmo trabalhar como cavalo, podendo atender diretamente o público, ou um cambono que vai assessorar o cavalo. Sabe, quer dizer, existem muitas possibilidades para aqueles que estão adentrando dentro desse princípio. Não se nasce médium, tá? Não se nasce médium, se nasce com uma percepção sensorial sobre o que está ao seu redor, mas muito pequena, pífia. De novo, médium é uma palavra que designa aquele que trabalha em centros espíritas. Não existe médium no budismo tibetano, não existe médium no hinduísmo, não existe médium dentro do catolicismo, do judaísmo ou de qualquer outra crença. Médium é uma palavra que designa somente, única e exclusivamente, quem trabalha em centros espíritas, ok? Então não se aplica a outras crenças. Lembrando que Allan Kardec surgiu no século XVIII, XIX, o budismo surgiu há 3.000 anos atrás. E aí? Quer dizer que vocês querem fazer uma apropriação cultural? Não existe isso. Há 3.000 anos atrás não existia uma palavra chamada médium. Só existiu a partir de conceitos fundamentados por Allan Kardec, ali no século XVIII, XIX, quando surge o espiritismo na França. Ok? Então vocês têm que tomar muito essa atenção. Eu não acredito que essa mulher tenha habilidades de ver espíritos, de maneira alguma. Por quê? Devido à fragilidade do corpo de energia dela. Tem pessoas que eu consigo bater o olho e a gente consegue destrinchar se ela tem ou não capacidade para fazer isso. Mas eu não faço isso aos inscritos do canal, então não me mandem e-mail pedindo, porque esse e-mail vai ser deletado. Tá? Esse não é um serviço que nós prestamos às pessoas. Existem muitos pontos ligados à espiritualidade, partindo do princípio de uma medicina tradicional chinesa. Esses pontos ligados ao corpo físico, emocional e mental, eles perfazem uma estrutura de meridianos complexa e muito completa ao ser humano. Existem pontos ligados à espiritualidade, bem como pontos ligados à emoção. Aqueles que têm essa habilidade já pré-determinada ou definida por meio de escolaridade, possuem o ponto realmente que faz com que eles tenham essa habilidade de poder ver, escutar ou se comunicar muito fortes. E é engraçado porque o ponto, por exemplo, de um evangélico, um ponto daquele que é espírita kardecista e um ponto que é de pessoas que trabalham na Umbanda é completamente diferente. E eu vou falar por observação. Aquele que trabalha na Umbanda tem um ponto muito mais forte. Mas muito mais forte. Tá? Até porque eu também trabalhei na Umbanda e trabalhei no Centro Espírita Kardecista. E eu vi essas diferenças. E é muito interessante como a abertura que a Umbanda dá gera essas possibilidades de uma fé muito mais apaixonada. Uma fé muito mais direcionada a alicerces de uma crença muito forte, tá? E não tem, é real isso. Ela tem os pontos da fé?
Não, não tem. Os três aqui, eles não possuem uma fé realmente que seja forte. Nos Estados Unidos, você tem a predominância de igrejas, seja a igreja anglicana, protestante, são todas as derivações da igreja realmente, e raramente você teria uma abertura dentro de centros espíritas nos Estados Unidos. Lembrando que a história de Valdo Vieira com o Chico Xavier, eles tentaram levar a Federação Espírita para os Estados Unidos e não conseguiram. Palavras do próprio Valdo Vieira em vídeo. Eles perceberam uma enorme resistência a esse tipo de conceito. As igrejas, elas criam uma redoma de proteção e impedem com que outras crenças acabem entrando nos Estados Unidos e gera até um problema. Então, por isso que os psychics, os sensitivos, eles são meio vistos, vamos dizer assim, de uma maneira diferente, tá? Então, os três, eles têm uma mesma fé. É como se realmente todos fossem ali protestantes, ou anglicanos, presbiterianos, sabe? Ligados simplesmente a uma crença do catolicismo e mais nada. Ela tem outros problemas emocionais, ela deve tomar alguns medicamentos para controlar sua ansiedade, uma vez que os pontos das emoções, eles todos estão voltados para as costas, o que remota aí a ideia de que ela está controlando uma depressão, ou uma bipolaridade, ou até mesmo uma esquizofrenia. De novo, eu não faço diagnósticos, eu não tenho autorização para criar diagnósticos, tá? Aqui no Brasil, uma vez que essa técnica que eu trabalho é oriental, lá no Oriente, seja nas Filipinas, na China, na Índia, no Japão, até mesmo na Austrália, eu posso criar sim mecanismos de avaliação do corpo de energia de uma pessoa. Aqui no Brasil, não. Então, não tem um valor aqui para o Brasil a análise que eu realizo. Porém, nós complementamos a medicina ali com essas técnicas alternativas, ok? Então vamos lá, vamos entender algumas coisas. Todas as energias relacionadas às emoções dessa mulher, elas estão extremamente bloqueadas, o que demonstra que ela pode estar tomando algum medicamento para controle das suas emoções. Esses controles das emoções está sendo jogado tudo para as costas. E esse tipo de coisa pode ser uma depressão que ela está tratando ou qualquer distúrbio emocional. Uma pessoa que tem esses distúrbios e já está controlando, fica muito complicado a gente poder acreditar naquilo que ela está vendo. Uma vez que as emoções vão atrapalhar as suas percepções sensoriais. Por isso que quando a gente vai no centro espírita, os caras falam: controle suas emoções, relaxe sua mente, não pense nos seus problemas, mantenha o seu corpo equilibrado. Para quê? Para que as pessoas entrem num princípio único de harmonia. Então, aqui existe um grande bloqueio emocional. E para as técnicas de observar, ver, sentir espíritos, se uma pessoa tem esses bloqueios, já é um empecilho muito grande, tá? Então você também percebe pelo sistema nervoso dela e pelas emoções. Então ela não é uma pessoa que passa uma credibilidade para que nós possamos utilizar a referência. Já esse senhor, eu utilizaria a referência dele. Ele me parece ser muito mais equilibrado, muito mais pé no chão, e teria que ver realmente se foi um registro da mente dele, os cheiros estranhos, ou se realmente tem alguma coisa ligada a vícios em sua casa, tá? Ele tem uma estrutura mais harmoniosa, mesmo com os problemas emocionais que ele passa, as crises emocionais que ele enfrenta, mas não é na mesma ordem de grandiosidade que ela. Ela possui muitas formas de pensamento destrutivas no seu ponto de energia das emoções inferiores, o que significa que ela realmente pode estar passando por crises sérias de desequilíbrio emocional. Então não é uma referência, não podemos utilizar uma pessoa dessa para ter esse processo de certeza do que está acontecendo. Então, mesmo ela falando, eu não confiaria nela. Ele parece ser mais pé no chão, porém todos têm os seus problemas, ok? De novo, a questão da espiritualidade nos três é questionável, tá? Existe um achismo muito maior do que uma consolidação real daquilo que é de fato, e isso atrapalha. Eu prefiro trabalhar com pessoas que são mais, não céticas, mas pessoas que eu não sei o que é.
Estou aberto a entender. Prefiro. Do que realmente pessoas que são muito fanáticas ou com muito achismos. Porque isso é muito difícil desconstruir ou mesmo tentar ensinar. Pessoas que têm esse achismo, é muito difícil você fazer com que elas entendam outras verdades, tá? E isso a gente até vê no canal, muitas pessoas que não sabem nem escrever direito trabalham essa questão de achismos e principalmente fake news, né? Porque sempre vai propagar o que eu não sou, sempre, tá? Mas eu confiaria mais nele do que nela. And then I get that same rush of cold. One time I was in bed, I was sleeping, and then É o filho do demônio, a voz do menino, solta esse arroto. I could feel like just my whole body was being like jostled, and like, you know, I was shaking. I felt like someone was like grabbing me and shaking me. Tá, ele teve uma paralisia do sono. And I thought like maybe it might have been him. I figured that maybe he was trying to get me up for school or something. And he's woken up like that, you know, 6 or 7 times. He used to sleep. Usually he sleeps through the night. Liga I'm still looking for an explanation because pra I mim! don't mind Eu ainda quero uma explicação. Liga pra mim! Liga já! any of this. Right. Do you understand? This is not anything I believe in. If you guys Não é nada que eu acredite. Acho ótimo isso. Porque nós vamos trabalhar juntos e vamos passar a entender e não a acreditar. Quando a gente conhece, é melhor. Porque você realmente busca entender. O cara que só quer acreditar gera o fanatismo. E isso não é legal. Conhecer, eu acho que é uma proposta para todos. Conheça o budismo, conheça o hinduísmo, conheça melhor o catolicismo, né? Vá fazer uma faculdade que tem uma teologia liberal, que é mais legal para vocês entenderem o que realmente aconteceu na história da Bíblia. É mais legal. Vai estudar o judaísmo para conhecer e assim a gente tira as amarras, tira o preconceito, tira a idiotice da leiguice que realmente pode prejudicar ali na hora de buscar conhecer o que o outro está falando. Poxa, não seria tão legal a gente poder conversar com um judeu, com um praticante do Islã, com um indiano, com um budista, conhecendo o que ele faz? Pois é, mas parece que as pessoas não querem fazer isso. Não é que não podem, elas não querem. Por quê? Talvez medo da sua própria fragilidade na sua religião? Geralmente é assim. Quem mete o pau na crença do outro é porque está muito frágil dentro da sua própria fé. Mas a gente vai fazer aquela pausa sapeca agora e depois a gente vai continuar. Tá legal, tá interessante. O menino com a voz de arroto e o casal também arrotinho, arrotão. A gente vai realmente fazer a pausa agora e a gente vai voltar. Lembrando, só os recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional. Complementar e não substituir. Nós complementamos os tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as questões de limpeza de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão se informar com relação ao que nós fazemos e os valores, uma vez que eu sou um profissional das terapias alternativas e não espírita. Bom, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que encontra-se aqui abaixo. Só você clicar no botão Seja Membro e vocês podem doar R$8, que nos ajudem muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma, ou mesmo PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. Só você clicar ali no seu link, será remetido a uma página e ali vocês podem doar o valor que vocês puderem, que nos ajudem muito. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.